Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. Eu sou a Mariana Alberge, também terapeuta integrativa e aqui lidando com a radiestesia. Gente, vamos falar sobre as energias que vão do dia 22 de abril ao dia 28. Eu sempre me perco. É normal, né? Vamos lá, gente. Então, vamos falar da astrologia. A gente tá aqui, a gente já inicia, né, essa semana com as energias da conjunção, né, que aconteceu entre Urano e Júpiter. Isso aconteceu no sábado, às 23 horas e 56 minutos. Digo que eu sei até o horário, tá? Pelo horário de Brasília, tá, gente? Incrível, né, Bê? É. Então, a gente tá agora nos primeiros dias dessa energia, né, do pós-conjunção. Então me perguntaram assim, né, eu vou gravar um vídeo até sobre isso. Me perguntaram assim, o que é uma conjunção? O que é uma quadratura? Ah, legal. Vou gravar um vídeo sobre isso. Legal, tá? ótimo. Conjunção é quando dois ou mais planetas se encontram em um signo e no mesmo grau, tá? Então é uma conjunção, é uma junção. Que legal. Estão juntinhos de mão dada, tá? Então Júpiter se juntou a Urano, tá? Então os planetas eles se somam, né? Então você tem que analisar eles juntos, tá? Bom, então essa conjunção, uma conjunção que veio muito, acho que até a gente comentou semana passada, né? Para quebrar alguns padrões, a gente tem uma energia de rompimento de situações, de aceleração de processos, tá? Que antes estavam mais paradinhos, então agora a gente começa a sentir essa energia, sabe? A imagem que tá na minha cabeça do trem, da locomotiva, quando ela começa a andar de novo, ela tava parada. Então agora, né, ela começa... Ela vai engatando, né? Engrenando. Ela começa a se movimentar, tá? Então, eu falei isso no vídeo passado, eu vou refalar, vou falar de novo. É uma semeadura, tá? Então, esses acontecimentos astrológicos, tá? Eles semeiam situações, tá bom? Então, não é porque aconteceu, é que naquele momento vai acontecer alguma coisa. Não, essa é uma semeadura, tá? Então, a gente tem que sempre analisar a nossa vida, quem tá atento aos ciclos, sim, né? Comece a reparar no que vai acontecendo nas semanas seguintes, tá? Preste atenção. Tá? Quando a pessoa diz, nada acontece. Não, gente, você não está prestando atenção nos seus ciclos, tá? No que acontece ao redor da sua vida. Você está simplesmente vivendo. Isso está ok, porque, né? Faz parte. A gente vive, né? Acorda, trabalha, vai fazer as coisas, vai pagar a conta, vai isso, vai aquilo. A gente acaba não percebendo os nossos ciclos, mas nós estamos inseridos na natureza. Tudo tem ciclo. A gente também tem, né? Sim. E a gente sofre a interferência desses ciclos, tá? Então, bom, dito isso, a gente tem uma aceleração de processos, tá? Que vem na nossa vida, que começam a acontecer para ampliar a nossa percepção de mundo, tá? Expandir a nossa cabeça, tá? Aí na terça-feira a gente vai ter a lua cheia em Escorpião, tá? É uma lua importante, tá? Toda lua cheia é o ápice, né, desse ciclo lunar, tá? Só que essa lua cheia em Escorpião é bem forte, por quê? A gente tá com o Sol em Touro, então assim, lua cheia é sempre uma oposição entre Sol e Lua. Então, se o Sol está a 4 graus do signo de Touro, a Lua vai estar a 4 graus do signo de Escorpião. São opostos complementares. Então, a gente tem isso aqui, ó, acontecendo. É um cabo de guerra, tá? Vamos dizer assim, um puxa para cá, um puxa para lá, né? Que beleza! Então, a gente tem ali o Sol, a consciência, no signo de Touro, acendendo a luzinha, né? Para assuntos taurinos, que são, né? A realidade, a matéria, os sentidos, né? As experiências sensoriais são muito taurinas, tá? Fala também do nosso trabalho, vocação, sim, produção, é a vida aqui, ó, na Terra. Isso é bem Touro, tá?
fala o conforto também, né? E zona de conforto, que taurino gosta de uma zona de conforto, é difícil tirar ele daí, né? Enquanto touro fala então da realidade, né? Da matéria, escorpião fala do emocional, tá? Então, eu estava até comentando aqui com a Mari antes, são os nossos recursos materiais e emocionais. Só que aí a gente fala de escorpião, né? É o emocional mais denso, no sentido de que fala muito das nossas sombras, daquilo que é sombrio, mas aí eu vou falar bem do que é o sombrio. Sombrio é tudo aquilo que está sombreado, eu não vejo. Então pode ser coisas ruins quanto coisas boas. Exato. Quantas pessoas têm N talentos que não sabem que tem? Sim. Porque nunca foram ali, nunca foram ver, não se dão a chance para fazer uma coisa diferente, para tentar. Ótima colocação, né? Então, escorpião, o regente é Plutão. E Plutão fala daquilo que está embaixo da Terra. O que tem embaixo da Terra também? Nossos tesouros, gente, os tesouros. Eu falo do mundo dos anões, né? Os anões, eles sempre estão lá escavando embaixo da Terra e tem sempre um tesouro que é guardado por um dragão, não é assim? Sim. Então, para a gente acessar esse tesouro, a gente tem que enfrentar o dragão. E o dragão é ali uma simbologia para o nosso emocional sombrio, denso, com certeza, né? Então, aquilo que a gente está apegado emocionalmente, então muitas vezes a gente não consegue acessar esses tesouros porque a gente está ainda ali em traumas, em dores emocionais profundas, a gente não consegue desapegar de situações que puxam a gente para trás. Então a gente fica ali estagnado. Então, se em touro eu fico estagnado na minha zona de conforto, aqui eu não saio. Então a pessoa lá tem taurinos que ficam 40 anos num trabalho, nunca mudam, né? E tem escorpianos que ficam ali, né, com raiva do ex. O resto da vida. O resto da vida, tá cheio de mágoa, apegado, que não libera aquilo. Pelo amor de Deus. Vocês entendem a força dos eixos? Então a gente tem a lua, acendeu um farolete aqui em escorpião. Sol, farolete aqui em touro, cabo de guerra. Então, mas tá, o que eu faço com isso? Equilíbrio. Nem aqui, nem ali. Então aí é um pedido de equilíbrio. Por quê? Aí a gente vai... Aí vamos falar do outro personagem que está presente nessa lua cheia, que é Plutão. Plutão atualmente está em Aquário. E aí ele faz um aspecto, tá, de quadratura T. Gente, isso é bem importante na astrologia. Quadratura é desafio. Também me perguntaram, o que é quadratura? Mas é desafio. Tá? Planetas, quando a gente fala planetas em quadratura, é um baita de um desafio, tá? Que a gente precisa superar. Lógico, mas de prestar atenção mesmo, é uma barreira, preciso passar por cima dela e às vezes a barreira é alta, mas eu tenho que escalar, eu tenho que me virar. Força na peruca. Força na peruca. Então aqui a gente tem assim, esse pedido de equilíbrio entre essas duas forças e Plutão na ponta em Aquário, dizendo assim, equilibre, né? Equilibre essas duas forças, né? Traga o teu emocional sombrio para a realidade, faça subir para a superfície para você poder olhar também. O que eu faço com isso? Né? Se você está muito apegado na matéria, né? Na tua zona de conforto, aí desça um pouco, né? Desça lá para o teu emocional, né? Vá analisar isso e equilibre, vai entender os teus apegos, ao que você está apegado, é a matéria, é o emocional, são as duas coisas, né? O que você está carregando dentro de você, o que está velho aí que precisa ser reciclado, porque aí Plutão vem na ponta e diz assim, transforme, né? Mude, saia do lugar, revolucione, Aquário é revolução, revolucione, né? Inove, faça diferente. Saia da mesmice, né? Só que às vezes a pessoa está muito apegada à mesmice, tanto emocional quanto material. E ela pensa, meu Deus, eu não consigo sair daqui. Você tem que analisar o teu emocional, o que você não está conseguindo desapegar, quais são os teus medos, né? A gente não sai do lugar porque fica tem medo. patinando, né? A gente às vezes não sai do lugar por quê? Porque eu tenho medo do quê? Então vai analisando, vá fazendo essas perguntas, do que eu tenho medo, por que, né? que eu me sinto assim? Por que me sinto assim? Quais Porque são minhas ciclos dores? Voltam, né? É isso, tá? Então essa lua cheia, ela é uma lua de pedido de transformação, tem tudo a ver com a conjunção Urano-Júpiter, você precisa quebrar padrões para sair do lugar, então tá,
essa sinfonia, ela tá sempre muito bem orquestrada. Não acontece um ponto aqui, um ponto lá e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá tudo interligado, tá? Então, falei um monte sobre... Não, mas foi ótimo. Adorei. Tô aqui ó, só escutando. Então, assim, é uma semana de análise, né? Para analisar os nossos apegos emocionais e materiais. E por que análise? Porque no mapa da lua cheia, que eu dei uma espiada, tá? A roda da fortuna, que é sempre uma energia muito interessante pra gente analisar, está em Gêmeos. Então vamos analisar? Vamos fazer uma análise da gente. Análise mesmo, sim, né? Sim. Vamos analisar como estamos. De peito aberto, tá? Né, de gente? Peito aberto. Sem se chicotear. Vamos descobrir os nossos tesouros, né? Vamos lutar contra o dragão? Isso aí! Vem, dragão! Amanhã é dia de São Jorge, hein? Aproveita! Verdade isso! Olha ali, ó. Tudo a ver, tá? E outro evento importantíssimo e muito aguardado, né? É a volta do Mercúrio para o movimento direto. Muita gente me perguntando, clientes já assim de cabelo em pé, meu Deus do céu, quando que esse Mercúrio tá... Quando é que ele volta para esse fluxo? Tá complicando com a minha vida. Então, gente, Mercúrio na quinta-feira, ele volta para o movimento direto, tá? Então, aqueles assuntos que ficaram para análise enquanto ele estava na retrogradação, né, na revisão, agora você vai ter que dar um direcionamento. Isso aí. Tá? Então, é sempre assim, o planeta retrogrado é uma revisão. Revise. Então, é sempre bom saber em que área da vida aconteceu esse movimento do seu mapa astrológico, tá? Pra você saber em que área da vida você teve que revisar, ou você foi chamado para revisar. Tem pessoas que não atendem, né? Sim, né? Tá tão mais ligadas, na Matrix, né? Que eu falo que não se ligam aí. Mas se você tá, então se você sabe, muito legal. E aí agora você tem que se posicionar. Então, né, se eu fiquei pensando e refletindo, agora eu preciso agir, né? Eu preciso ir de acordo com aquilo que eu analisei, que enfim, tá? É por aí, mas é uma boa notícia porque... então, a partir da semana que vem, já de sexta-feira, tá? A gente volta com aquele movimento um pouco mais de fluxo, então as coisas começam a acelerar novamente, coisas que estavam muito paradas, da mesma forma que eu falei de Urano e Júpiter. Então, a coisa começa a andar um pouco mais a partir de agora, tá? E aí a gente já tem uma energia mais favorável para contratos, né? Para falas, embora Mercúrio esteja em Áries. Áries é uma força de choque, né? Então a gente sempre tem que cuidar com o que a gente fala. Sim. Né? E uma energia que ajuda muito, a energia ariana é a energia geminiana. Sim. Pense antes de falar. Pense antes de agir. Que legal. Porque Áries age e depois ele pensa. Isso aí. Né? É uma energia assim de impulso, de coragem. E Gêmeos, né? É o mental, né? É Hermes, né? É o próprio Mercúrio, né? Então analise antes de falar, né? Para não sair qualquer coisa. A gente já vem falando isso há um tempo, porque na retrogradação isso pode acontecer muito. Mas como a gente está falando de Áries, isso é a sombra ariana, né? Sim. O conflito. Então a gente sempre tem que dar quando a gente tem muita ênfase em Áries, que ainda é o caso nesse momento, embora o Sol já esteja em Touro, né? Mas ainda tá muito Mas próximo, a gente ainda tem muita coisa acontecendo em Áries, a energia fica um pouco mais bélica, sim, né? Um pouco mais fogosa. Tá? E é isso, gente. O recado da astrologia para essa semana é entrar em contato com as suas águas, tá? Aguinhas escorpianas são águas um pouco mais lodosas às vezes, né? Mas a gente tem que fazer essa escavação, né, em nós mesmos, tá bom? E agora a Mari fala. Então quer dizer que essa sexta-feira sextou legal mesmo, que o Mercúrio volta pra... Sextou de verdade, hein, gente? Ai, meu Deus, tem que rir. Oh, meu pai. Mas aqui, mesma coisa, né, gente? Pra variar, a radiestesia e a astrologia, enfim, né? Tudo em conformidade, tudo no seu fluxo, tudo em um balé cósmico maravilhoso, porque é isso.
E então o que a gente verifica aqui pela radiestesia é que a gente tem ainda energias densas vibrando um pouco, tá? Mas já temos um fluxo de energias sutis e mais elevadas um pouco mais forte do que as energias densas. O que significa isso? Que a gente tem capacidade de se conectar com coisas mais leves, mais tranquilas, se a gente observar dessa forma, né? Porque é óbvio que se a gente estiver frequencialmente vibrando mais baixo, um pouco mais denso, o nosso movimento natural, físico, da física mesmo, é que a gente se conecte com as coisas mais densas. Então, assim, uma oportunidade de levantar aí a bola, a peteca, a frequência, aquilo que precisa ser olhado, né, melhorado. Bora que tem energia sutil rolando, tem energia mais elevada rolando, dá pra fazer esse movimento com mais facilidade. É isso que eu quero falar, né? De sair de um processo um pouco mais denso e entrar num processinho um pouco mais tranquilo, tá? Mais elevado, energias mais calmas, alegria, coisas assim mais bacanas. A saúde, depois de 2 semanas vindo numa pegada ali, pelo amor de Deus, Senhor, tudo parado e difícil, e começa a entrar num fluxo bem mais positivo, né? Já a gente percebe pelo pêndulo um aumento da energia bem grande, tá? Então, assim, a tendência é que diminuam aí questões de vírus, infecções. Até porque vai esfriar, né? Pelo menos aqui, né? Sim, aí acaba tá realmente muita coisa acontecendo. Não, aqui, né? Aqui a gente tá no sul, gente. Sim, até a natureza, ela entra nesse fluxo também. Mas a saúde já melhorando ali, então a gente já vê que de repente há uma melhora do condicionamento físico, uma melhora das questões que estão incomodando um pouquinho mais, tá? Tá legal pra saúde. O trabalho também tá legal, tá bem positivo, tá? Para desenvolver trabalho, atividades em harmonia no ambiente de trabalho. O que eu senti através da radiestesia é que tem um certo bom humor em relação ao trabalho, uma certa harmonia, e faz muito sentido pelo touro, né? Uhum. Que tá aí. Existe um bom humor, assim, uma coisa boa, sabe? Quando você vai trabalhar, eu tô indo trabalhar feliz, é isso, é um bom humor. Existe uma energia total, gostosa, né? Em relação ao trabalho. Uhum. Tá? O dinheiro, apesar de diminuir um pouquinho o fluxo energético, ele continua fluindo bem, tá? Essa semana tem um fluxo legal, então dá para você pensar em fazer manobras financeiras, dá para pensar em armar questões de projetos com grana, fluxo de grana, fazer o dinheiro circular. Ainda tá bem legal, bem tranquilo aqui, não tem nenhuma grande objeção nesse sentido, nenhum sinal que diz assim, olá, atenção, segura esse dinheiro aí, não, tá de boa, né? Até porque o negócio de trabalho tá legal, isso então às vezes, né? Até favorece. O taurino, ele é meio pão duro, né? Pois é, solta esse dinheiro ali, cara, dá tudo certo. Mas talvez seja isso, né, que eu falei, deu uma diminuída, talvez porque a energiazinha de touro ali dá uma puxada, mas ainda tem um fluxo bacana, tá? Na parte da espiritualidade, gente, bem interessante, deu uma estagnada, assim, não que a espiritualidade tá sempre presente, tá? Nosso processo, nossos mentores, ninguém tira férias, tá? Isso aí tá sempre, mas há uma diminuição desse fluxo de facilidade de conexão, tá? Então, assim, atenção para você se manter conectado um pouco com a tua espiritualidade, né? É uma tendência a gente desconectar um pouco dessa parte. Acho que também, novamente, aqui pela energia mais material de touro, dos processos mais materiais, o que também é interessante e não é uma coisa ruim, ao contrário, é momento de trabalhar-se e focar mais no material, né? Focar no trabalho, focar em questões do desenvolvimento dos nossos chakras mais inferiores, né? Chakra básico, chakra sacro, chakra umbilical. Momento de vivenciar essas situações, vivenciar essa experiência, né? Então não significa que a nossa quando eu falo que diminuiu um pouco a energia espiritual, não é que diminuiu na nossa espiritualidade, é que muda o fluxo, muda o ponto de vista que a gente tem que olhar, né? Não ficar tanto no processo mais intuitivo e vivenciar um pouco a coisa mais da terra, né? Dos nossos processos aqui, dessa nossa vivência. O plano mental, gente, segue bombando, tá? Pensamento a toda, talvez essa a questão da lua em escorpião traga bastante isso também. O pensamento tá bem rápido, tá, gente? E isso pode ser tanto positivamente quanto numa parte mais difícil, porque às vezes quando o fluxo ele entra no estado muito intenso, às vezes a gente dá um choque, a pessoa fica com aquele mental muito estafado. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um processo que facilita a minha criatividade, que facilita meu processo,
Por um outro lado, o meu mental tá tão acelerado que pode ser que para algumas pessoas isso venha a trazer uma certa estafa, uma certa dificuldade até. Semana passada, facilidade de concentração. Eu vejo essa semana já com um pouquinho mais de distração, sabe? De uma coisa mais fora assim do centro, tá? Mas ainda muito fluxo na parte mental nossa, tá? Bastante intensidade aí. O emocional, gente, tá bem diferente das outras semanas. Ele dá uma estagnada, assim, pelo pêndulo. E aí eu não vejo que seja uma energia estagnada. Eu vejo aqui uma questão de fluxo emocional a ser observado, né? E aí quando a B fala de escorpião, que pra mim é sempre uma lição, tá, gente? Eu aprendo com a Betina todos os dias da minha vida. Tô fazendo uma pós-graduação aqui com a Betina em astrologia, que era uma parte que eu não tinha muito entendimento, sigo não tendo, mas eu já aprendi muito com essa mocinha aqui, muito, e então eu entendo aqui na radiestesia também que significa que as nossas emoções elas estarão mais densas. Isso significa esse pêndulo mais parado, que tem tudo a ver com o escorpião, né? Que ela acabou de falar. Então sim, a gente tem uma tendência a se conectar a coisas mais densas, tá? E isso, nossas emoções, por exemplo, ansiedades, estresse, angústias, eu vejo assim muito pela uma coisa de uma angústia, às vezes numa coisa que você não sabe direito o que é que você sente, o que tá rolando ali. Então, assim, atenção especial ao nosso emocional, tá? Paciência para passar por questões, às vezes, que trarão dificuldades, né? Que trarão momentos aí de choro, de situações enfim, de aprendizado mesmo, mas situações que trazem uma carga um pouquinho mais densa, uma tristeza, uma certa... Pode até rolar uma melancolia, mas eu nem vejo tanto como uma melancolia, tá? Eu já vejo como uma cacetada mesmo ali de emoção que precisa ser revista, que precisa ser olhada com carinho e tranquilidade, tá? Então, no emocional, atenção a você, o que você tá sentindo, o que você tá observando, por que estou passando por isso, que é o que você... Análise. Exatamente, é isso aí, é essa análise. Então, a palavra da semana seria análise. Análise e se analise, né? Isso. Não analise o outro, gente. Você, gente. Analise. Ninguém tá aqui falando... Nunca, gente, eu tô falando aqui pra vocês irem lá e ficar lá dando aula analise, sempre bom. Se analise a sua história, né? A Lua fala também da nossa história. Os ciclos, né? Por que volta, por que não volta, por que eu sinto assim, por que isso me traz um aperto, né? Eu falo do cardíaco, por que aquilo me traz uma tensão, né? É o emocional aí mais denso do escorpião mesmo. Relacionamentos familiares seguem bem tranquilos, tá, gente? Bem favoráveis, um momento assim de construção, talvez isso seja bem taurino, né? Eu acho que touro tem uma coisa com família também, com essa perspectiva de... signos de terra acaba fixo, a energia né? do sol, né, que é fortíssima, né, ela acaba aterrando um pouco a gente. Então, né? Sim, uma energia de construção, de união, tá? Na parte familiar. Nos relacionamentos afetivos, a gente já entra num fluxo mais tenso, assim, sabe? Não aconselho ninguém a tomar decisões novamente em relação a términos, aqui é como a Beta falou, e eu vou voltar com a mesma palavra, analise. E aí tome suas decisões quando o Mercúrio estiver já... Isso que eu ia falar agora. Por quê? Porque rola uma certa tranquilidade na comunicação. Mas por que isso? Eu acho que é a partir de quinta-feira, que quando o Mercúrio sai desse processo do retrocesso, do retrógrado dele, e entra num período mais favorável, e aí depois de quinta... Sextou com o Mercúrio maravilhoso, aí vai conversar, gente, vai falar sobre a relação. E eu acho que é isso, gente, tá? Deixem pra tomar as decisões aí em relação a relacionamentos pra próxima semana, que eu acho que vai estar melhor. Então tá, é isso, gente. Esse foi o recado de hoje, então analise, ok? Semana para análise. Isso aí. E a gente segue sempre pedindo que você se inscreva, compartilhe e dê o like. Isso aí. Tá bom? Obrigada, gente. Valeu, gratidão. Beijo. Valeu.